Olá, professores e alunos! Hoje trazemos para vocês uma obra que fala da transição entre a adolescência e a idade adulta, com todos os dilemas e angústias que essa fase apresenta. Para onde vão os dias que passam? De Ana Cláudia Ramos, é uma obra que traz a chegada dos 18 anos de Mariana, a protagonista, e seu processo de desenvolvimento, um desafio comum a todas as pessoas nessa fase da vida. Cobranças que vêm de fora ou de dentro de nós, dúvidas, ansiedade, descobertas, tudo isso se apresenta diante do desafio de construir um projeto de vida. A autora narra a chegada da maturidade de Mariana, entre visões mágicas de mundo, nos convidando a ativar a imaginação para navegar pela história. O livro fala da importância da construção de nossos projetos de vida, nos desafiando a um mergulho no autoconhecimento e no conhecimento maior do que é o mundo, suas possibilidades e desafios. Quais são nossos talentos, nossos limites, nossas possibilidades, nossos medos e nossa coragem? Que vozes vêm de dentro de nós para uma visão de futuro? Quais são nossos sonhos? E o mundo? Como podemos explorá-lo da melhor forma possível, colocando em prática o que sonhamos, sabendo enxergar as realidades e possibilidades? São tantas perguntas que valem para toda a vida, mas são muito frequentes quando chegamos aos 18 anos e nos tornamos legalmente responsáveis por nós mesmos. Para onde vão os dias que passam é, portanto, um convite para construirmos a maturidade sem deixar de lado nossos sonhos. A autora Ana Cláudia Ramos, graduada em Letras pela PUC-Rio e mestre em Ciências da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, cria um universo fantástico para descrever a trama. Ana Cláudia é escritora de várias obras voltadas ao público infanto-juvenil, professora de oficinas literárias e palestrante. Marta Werneck é ilustradora com graduação em pintura e mestrado e doutorado em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Desde 2007, é professora na Escola de Belas Artes da UFRJ. A primeira imagem que talvez se tenha quando se pensa na palavra literatura é a de como foi escolarizada em estéticas literárias ou períodos literários. A literatura aparece como disciplina na primeira série do ensino médio. Os alunos e alunas percorrem com ela um caminho longo, que geralmente começa no século XII, com o trovadorismo, e vai até o século XX, com o modernismo. No Brasil, a literatura nasceu com a Carta de Pero Vaz de Caminha, um relato feito pelo escrivão da Armada Portuguesa e enviado ao rei de Portugal, Dom Manuel I, sobre o que viu quando aqui chegou em 1500. Dos idos da colonização até hoje, surgiram e continuam a surgir vários movimentos literários e escritores talentosos. Mas, apesar da riqueza de estilos e escolas, somos ainda um país pouco acostumado às letras. Nós, brasileiros, lemos pouco em comparação a povos de vários outros países, inclusive da América Latina. E esse segue sendo um dos nossos principais desafios como sociedade. Que tal conhecer agora a origem da palavra literatura? A origem da palavra literatura vem do latim litera, que significa letra. Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos da Antiguidade Clássica, classifica a literatura como a imitação ou a representação da realidade por meio das palavras. O que Aristóteles chamava de imitação, podemos encontrar, por exemplo, nas obras ficcionais. Já a representação da realidade está nas obras literárias, que relatam fatos que realmente ocorreram. Os gêneros literários são possibilidades estilísticas. Existem 3 grandes divisões entre eles: o lírico, o narrativo e o dramático. O gênero lírico é como palavra cantada. O gênero narrativo é a palavra narrada. E o dramático é a palavra representada e se encontra nos textos teatrais. Vamos falar agora do gênero literário da obra. Para onde vão os dias que passam? É um livro do gênero conto fantástico. A autora é uma narradora onisciente, ou seja,
enxerga toda a história e a conta para o leitor. Ela não é a participante da história, estando de fora dela como alguém que vê tudo, mas não participa de nada. A história do livro mescla elementos factíveis com a fantasia, despertando o imaginário para o mundo fantástico e mágico. Nessa mistura, possibilita que viajemos juntos, ativando nosso pensamento abstrato e nos libertando para a imaginação. Esse processo é muito importante e a literatura é talvez a melhor fonte para despertarmos. É por meio do pensamento abstrato que aprendemos a ser criativos. Os elementos fantasiosos servem como alegoria para auxiliar a protagonista da obra, a jovem Mariana, em seu processo rumo à maturidade. Muitas narrativas de fantasia são centradas na jornada de transformação de um personagem. Os elementos fantásticos inseridos nelas podem ser outros personagens, ou podem ser animais, objetos ou até situações surreais. Essa fantasia não se desconecta, mas, ao contrário, reforça com imaginação temas ligados à realidade da personagem, do leitor, das sociedades ou até mesmo da humanidade. Um livro de grande importância para os jovens e adolescentes que em breve se tornarão adultos. Esperamos que gostem. Uma ótima leitura a todos!